Agora vamos falar um pouquinho sobre um dos nossos entrevistados desta noite. Trazer aqui um pouco do seu histórico. Nosso entrevistado é natural de Uberlândia, Minas Gerais. Iniciou suas atividades no Karatê em janeiro de 1970. Veio para Cuiabá em 1975 estudar engenharia civil na Universidade Federal de Mato Grosso, onde se formou. Em 1979, fundou a sua escola, a sua academia, a Academia Shotokan. Em 1983, promoveu o primeiro campeonato cuiabano de karatê. É engenheiro civil, faixa preta 7º Dan, árbitro internacional classe A e são mais de 40 anos de história dedicados ao karatê. Boa noite, Sensei José Humberto. Boa noite, Elias Neto. Uma honra estar aqui com você. E boa noite, uma honra é recebê-los. E boa noite, Sensei Rodrigo. Boa noite. Muito bem. Estar aqui também. Obrigado. Vamos fazer o seguinte, de pé, por gentileza. Vamos fazer Disciplina. Vamos fazer o cumprimento, né? Lá, para lá, né? Shobeni. Lei. Os. Sensei. Lei. Os. Otagani. Ei. Os. Vamos explicar, então. Primeiro, é o seguinte, nós não estávamos certos de que o Sensei Rodrigo, o professor Rodrigo viria, que ele está com um problema na família, mas que bom que veio, que está aqui. Fala um pouquinho, rapidamente, quem é o Sensei Rodrigo? Bem, nem parece, né, mas é filho do Sensei Humberto também, né, amanhã, inclusive, fazendo 44 anos. Parabéns, hein? Né? Parabéns para você aí também. Mas fazendo karatê desde os 2 anos de idade, então tinha a opção de fazer karatê se quiser vestir, se quiser comer, se quiser passear, então tinha aquela opção básica, né? Entendi. Fazer karatê só se tivesse a opção, mas eu tive a opção do karatê como disciplina, sempre na família, e meu irmão, inclusive, fazia da mesma forma. E tive a vontade de competir, participar de eventos a partir dos 12 anos e ingressei na Seleção Brasileira a partir dos 15. E tenho títulos aí, mais de 70 títulos nacionais e 29 internacionais. Muito bem, parabéns. Além de ser hoje técnico da Seleção Mato Grossense, estar também seguindo os passos aí do Sensei Humberto na caminhada. Muito legal. Eu acompanho toda essa história aí, né? Vocês gostaram do cenário? Maravilhoso. Ótimo, você ótimo, tem um excelente, você e tua equipe aí, excelente gosto. Bom gosto. Sob o comando do Denis. O Denis é um cara, assim, muito inteligente. Toda essa garotada aqui também, fantástica. Parabéns. Né? É isso aí. O pessoal sempre trabalhando, buscando fazer um bom trabalho. Vamos explicar, porque eu me levantei, né? E falei, Shobeni e coisa e tal. O que significa cada palavra dessa aí? Shobeni. Shomen, quando você tem um cumprimento, independentemente se você tem uma autoridade ou se você tem o vazio, né? Essa humildade que você vai demonstrar de cumprimentar o nada. Você está cumprimentando o quê? Nada. Certo. Aparentemente. Aparentemente. Mas aí tem outro, quando nós temos, por exemplo, a foto de um mestre. Lá também XN. É uma reverência. Não, ainda que se tenha uma foto de um mestre, podemos estar fazendo uma reverência àquele mestre, né? Uma lembrança daquele mestre, que às vezes já não é mais vivo, ou mesmo vivo, você pode ter uma referência desse. Quando você tem um templo, aí um shizen, você fala shizen-ni, ou seja, um cumprimento ao... Também... Aqui, e nas academias você tem um templo de madeira, né? Exato. Que representa o templo, né? Meu pai era marceneiro e a comunidade japonesa de Cáceres, de vez em quando, encomendava isso quando, acho que da morte de alguém, ou coisa parecida, tinha algo nesse sentido. Sim, né? Esse shizen, na cultura japonesa, ele também serve para depositar ali o Sensei-ni? Sensei-ni é cumprimento ao sensei. O Tagani é muito amplo, porque suponhamos que tem uma sala aqui com muitos estudantes, muitos praticantes. É como se cada um se cumprimentasse. Então, entre eles mesmo, seria isso, o cumprimento a todos que estão ali. Ficou convencionou-se chamar karatê. Praticamente tudo se simplifica. Mas
correto é Karate-Do. Qual que é o significado do Karate-Do? Karate-Do, do significa, é uma parte filosófica, né? Do significa caminho. Para nós ocidentais, às vezes não significa muito, mas o caminho da retidão, o caminho da honestidade, o caminho do respeito, dos limites, cumprimento dos limites, enfim, são todo esse lado filosófico que se pensa em transformar o ser humano num bom cidadão, em todos os sentidos. Então, esse do é para isso. E não só o karatê, que é uma luta com mãos vazias. Sim. Né? Sim. Então, é um significado muito forte quando se leva a sério. Sim. Uma boa escola vai levar a sério isso. Que bom. Sensei Rodrigo, qual que é a diferença do mestre, é a mesma coisa, o mestre, o sensei? Você tem várias denominações, tem o Shihan, tem outras denominações até mais elevadas, né? Dependendo do que for, né? Shihan, a gente, inclusive o sensei é considerado mais um Shihan acima, né? Mas quem denomina isso são os próprios alunos que determinam que ele é o Shihan, que ele é outras denominações japonesas para mestre acima de Shihan. Mas aí o aluno que vai direcionar e vai ter aquela questão, o discípulo faz o mestre, né? O discípulo que vai seguir, que vai determinar se o mestre é mestre. E o professor é o sensei. Também nesse sentido, nem todo mundo pode se falar, eu sou o sensei fulano de tal. Muitos falam do título, né? Sim. Eu sou sensei fulano de tal. Fala o título antes da pessoa. Sim. O certo é você falar, sensei vem antes. Sensei sem é antes, caminho, da pessoa chegar antes do que aquela outra pessoa que chegou. Igual senpai. Sim. Senpai é o mais graduado, que veio antes. Como aquela questão da técnica que veio antes. Então, sensei é aquele que guia aquela pessoa no caminho. Então, não é simplesmente um professor de só falar e ensinar. É uma pessoa que veio antes no caminho para guiar aquela pessoa, quase como um pós-graduação, uma pessoa que guia numa faculdade num nível mais avançado. Muito bom. E a gente tem isso no nível básico no Karatê, desde a faixa branca, que guia o caminho para um ensinamento. Né? Não é só simplesmente técnico. O aluno mais antigo da academia é senpai? É senpai? Ele é chamado como senpai? Em relação aos outros que vieram depois, sim, ele é o senpai. Ele é o senpai. Aí então seria... esses mais novos são Kohai daquele senpai. Muito bom. Vocês têm ideia de quantos campeões vocês já formaram nessa trajetória desde lá de 1975 ou 79 que isso? Eu cheguei aqui em 75. Eu implantei o Karatê em 75. Né? Já comecei a dar aula. Sim. Em 79, oficializamos, né, a fundação da Shotokan. Que antes eu dava aula em outras academias, em clube, enfim. Mas aí nós fundamos a Shotokan em janeiro de 79. Certo. Então, e vocês têm ideia de quantos campeões já se formaram? Olha, eu não tenho... são tantos, né? Porque Mato Grosso, desde 1992, nós ganhamos... A Shotokan ganhou todos os campeonatos brasileiros. Ela foi a base da seleção mato-grossense e ganhamos todos os campeonatos brasileiros. Nós ganhamos 32 anos. Esse ano a gente vai buscar o 33º título consecutivo. Por 32 anos 32 consecutivos? Consecutivos. Seguidos. Vocês ganharam brasileiros, Isso, né? A gente vai inclusive em Cascavel do Paraná no próximo final de semana buscar o 33º título consecutivo. Sim. No Mundial, são quantos títulos? Mundial, desde 1992, nós fomos medalhistas, foi o primeiro campeonato mundial que participamos e já fomos medalhistas. E aí fomos medalhistas em todos os mundiais desde 92, sendo que aí a gente ganhou já 8 campeonatos mundiais. Demandam um bom tempo para se formar campeões. Aliás, nós estamos ali com imagens das medalhas, troféus, né? Lá da Shotokan, né? Da Associação Centro-América de Karatê. Esse é o mestre, como é que é o nome do mestre aí? Nishiyama. Nishiyama, né? Um dos grandes nomes do Karatê que veio para o Brasil, né? Esse mestre Nishiyama, ele foi o fundador do Karatê-Do tradicional. Sim. Né? Ele foi um dos membros da JK que desenvolveu o Karatê Shotokan no mundo. Sim. Né?
E ele saiu do Japão para morar nos Estados Unidos e dali ele divulgar o Karatê com mais, né, aqui no Ocidente. JK, Japan Karate Kyokai. Association. Nihon Karate Kyokai em japonês ou Japan Karate Association em inglês ou JKA em português. Em português, né? Isso. Exatamente. E vocês fazem parte dela. Nós somos filiados à JK também. Exatamente. Como chegar ao ponto de formar campeões como o Rodrigo, que, como já disse, já foi campeão quantas vezes? Brasileiro fui 70. Sim. 70 títulos, porque 70 foram várias modalidades. 70 títulos de várias modalidades. Então, Sim. 70 vezes campeão brasileiro em várias modalidades. Aí 29 só internacional, contando mundial, pan-americano, etc. Sim. Quanto tempo treinando para chegar a isso aí? Isso é relativo. Por exemplo, Rodrigo começou com 2 anos de idade, mas ele se interessou por competições aos 12. Sim. Aí que ele começou a treinar como atleta. Aí aos 15, 3 anos depois, ele já foi convocado para a seleção brasileira adulto. Aos 16, ele foi vice-campeão mundial, adulto, na modalidade de Embu. Sim. Né, que ele não poderia competir, não tinha ainda, na idade dele, comitê, por exemplo. Sim. Ele só podia participar de Catar e Embu. Mas eu assisti, Rodrigo, se você ia falar mais algo, eu acho que cortei. E aí, por exemplo, a Dairce, ela começou a praticar já com 20 anos de idade, que ela iniciou o Karatê diferente do Rodrigo. Sim. Né? E ela, mais ou menos 8 anos depois, ela já começou a ganhar os títulos já internacionais. Sim. Né? E ganhou todos os pan-americanos, só o último que não. Basicamente todos os pan-americanos, desde 93, ela ganhou todos os pan-americanos no individual e a maioria das vezes por equipe também. Então, só no individual dela, ela foi 22 vezes campeã brasileira. Né? Tá certo. Olha, você pode participar, viu? Manda pergunta aí. A comunidade karateca é o 981 11 40 39. O papo está muito bom, mas agora são 6h30. Nós vamos para um intervalo e voltamos daqui a pouco com Boa Noite, Elias Neto. E nós estamos de volta com Boa Noite, Elias Neto. Você pode participar no 981 11 40 39. Estamos conversando aqui com o sensei José Humberto e com o sensei Rodrigo. Mas antes, eu quero mandar um abraço aqui para a dona Iris e para o seu Nilson. Eles são lá do bairro Alvorada, pertinho de onde eu moro. E a nossa família gosta muito, não somos muito de ficar descartando as coisas, né? Nós entendemos que povo civilizado não é aquele que descarta mais, né? É aquele que recicla mais. E a dona Iris, ela é uma costureira de mão cheia, faz um excelente trabalho e de vez em quando a gente está por lá. E hoje foi a primeira vez, a minha mulher que sempre vai, foi a primeira vez que eu estive lá. Ela ficou super feliz, nos recebeu muito bem. Então, um abraço para a dona Iris e para o seu Nilson, lá no bairro Alvorada. Vamos voltar a conversar aqui sobre karatê, sobre as mudanças que ocorrem na vida. Você é engenheiro civil, foi acho que diretor técnico da Infraero, aí chegou um certo momento, você falou, não, agora eu vou seguir a minha carreira como karateca. Como é que foi essa mudança? Eu vim para Cuiabá para passar 6 meses. Sim. Cheguei aqui em 1975 para estudar engenharia, porque eu tinha perdido o vestibular de Uberlândia, e lá era anual. E eu aqui tinha um vestibular no meio do ano. Sim. E o currículo era compatível para se conseguir uma transferência. Já estava tudo encaminhado, mas por várias razões, uma delas foi o próprio estágio que eu consegui logo no início do curso, no 2º semestre, eu já comecei a estagiar, me formei, eu consegui executar várias obras na universidade como estagiário. A última foi a biblioteca da universidade, fui eu quem executou aquela obra ali, ainda pela consultora Construmat na época. Me lembro. E na época ela era uma vitrine e eu fui convidado para trabalhar na Infraero.
eu já era apaixonado por a atividade aeroportuária e me dei bem ali. Inicialmente eu comecei como engenheiro, depois assumi o cargo de gerente de operações, de manutenção, de segurança, e aquilo ali era vamos falar assim, era um vício, sabe? A gente gostava muito dali. Em 1991, eu tinha atletas já em condições de se integrar na seleção brasileira, mas eu precisava dedicar um pouquinho mais para eles. Foi aí que eu resolvi... e também eu tinha me inscrito num curso de pós-graduação que aconteceria na França, que depois eu desisti de ir em função também do karatê. E aí começaram a me forçar que eu deveria fazer curso de superintendente, queria que eu assumisse superintendência em alguns aeroportos. Eu falei, não, eu não quero sair de Cuiabá, quero me dedicar ao karatê. E o karatê me transformou quando eu era criança. O karatê eu comecei porque eu brigava muito e o karatê me transformou. Depois eu brigava de 4 a 5 vezes por semana, não era tanto. Não. A semana tem 7 dias. Então, aí o karatê me transformou e eu acho que eu tinha uma obrigação de ajudar muitas pessoas a se transformarem também. E você começou com quantos anos? Comecei com praticamente 13 anos, era 12 para 13 anos. Sim. O Rodrigo, você esteve, inclusive, um bom tempo, acho que uns 2 ou 3 anos, em Dubai. Sim. E você lá foi para dar aula, ser professor, saiu de Cuiabá para dar aula em Dubai. Como é que foi essa experiência? Foi excelente, assim, foi a convite de um amigo nosso, o Dr. Nicandro, né, que mora lá, inclusive. Que é um cuiabano que mora lá em Dubai, né, doutor Nicandro? Em Dubai, está bem lá, inclusive. Ortopedista de renome, né? Agora neurocirurgião, que agora está especializando em coluna, principalmente lá, Sim. E está bem, inclusive. E tem os filhos lá que estão também, assim, chegaram na faixa preta conosco lá, inclusive, estão no 2º dan de karatê, estão bem na JK lá, inclusive. E a missão era implantar o karatê tradicional lá que o pessoal não conhecia, né? E eu levei lá o karatê, minha filha nasceu lá também, a minha primeira filha, hoje eu tenho 3, Sim. Né? Crianças, graças a Deus. E assim, foi uma experiência muito boa, cheguei a ter 250 alunos do karatê tradicional. E com a pandemia, o dojo que me contratou fechou, aí eu tive que trazer de volta a estrutura do karatê e voltando a trabalhar com a Shotokan e com o meu pai aqui. Como é que foi? Foi muito grande a diferença, o impacto cultural, você sair do Brasil e ir para Dubai? Já foi bastante assim, proveitoso, aprender bastante culturas diferentes. Por exemplo, nós temos o calor humano do cuiabano, de cumprimentar, de abraçar, de você apertar na mão. Muitas coisas você não pode fazer perto de um muçulmano, por exemplo, que é inserido na cultura muçulmana. Você não pode, nem o aluno criança, certas pessoas, você não pode cumprimentar com a mão. Já teve alunos que a gente foi cumprimentar na mão, a mãe não quis nem que fizesse karatê por conta disso. Por conta da questão da religião deles. Rígido, né? É rígido demais. Então, assim, e a gente foi aprendendo isso com o tempo, né? Até que o pessoal falou, não, faz sua saudação e tal. E aí a gente foi entendendo esse tipo de coisa. Sim. E outros são mais maleáveis, né? Então, assim, numa aula tinha, sei lá, 15 culturas, 15 países diferentes numa mesma aula, porque lá 85% da população é estrangeira. Então você tem toda uma cultura diferenciada e aprende muito, porque todos lá têm que entender dessa cultura do outro ali. Todos têm que falar inglês para poder estar lá. Então você domina a sua língua, mais a cultura, mais língua inglesa pelo menos. Então é interessante, a gente vai aprendendo bastante. Você disse que a sua filha nasceu lá. Sim. E ela já está fazendo karatê. Ela está na faixa amarela. Está na faixa amarela. Qual a idade dela? Está com 6, vai fazer 7 6 anos. Muito bem, já está fazendo karatê. Eu posso dizer então que não passa de pai para filho, passa de pai para filho, de avô para neto e assim sucessivamente. De tia para sobrinho. Tio para sobrinho, né? Toda a família ali na disciplina do karatê. Por acaso nós temos a foto do sensei Zé Humberto com a neta dele, caso tenhamos,
Passou coloca, 2 vezes coloca, já passou 2 vezes aí Passou essa no foto? começo. Tá aí, é essa, não é essa não, tava, deixa eu ver. aí, Aí, aí. essa é a sua filhinha que nasceu lá em Isso, Dubai. Valentina, Helena Valentina. Como é que é o nome dela? Helena Valentina, a gente chama mais de Valentina. Aí o nome do menino é o... Daniel Daniel Christopher. Aí tem recentemente nasceu a Maria, né? que a tá Maria. Você tá pretende com ter quantos 7 filhos? meses. 7 semanas ela nasceu. A gente estava com pretensão de 5, mas Sim. Deus nos abençoou até agora com 3, vamos que vamos. A gente não sabe os planos de Deus, tá bom, tudo certo. Essa foto é muito linda, né? Os olhos dela, né? Inclusive minha esposa é minha aluna e é faixa preta também, então ela treinou o karatê, formou faixa preta lá também em Dubai. E a gente tá crescendo aí junto. Escuta, a participação dos pais na academia. Muitos pais levam os filhos e ficam, às vezes, esperando tal. Mas já aconteceu de pais e mães que decidiram entrar para o dojo, né? Sim. Dojo é o espaço onde ocorre a luta, né? É interessante essa participação dos pais? Com certeza. Inclusive, uma das coisas que a gente incentiva, né, que é uma parte lá, além de eu ser diretor técnico, eu sou diretor de marketing da academia. A gente incentiva a academia os pais fazerem atividade. Porque se o pai está lá assistindo, por que não fazer atividade? É uma interação e um tempo que ele tem de passar com os filhos. Sim. Você é um exemplo, né? Tem seus filhos que faziam karatê junto. Né? Todos passaram por lá, né? Passaram por lá, fizeram karatê numa época juntos, né? E é interessante esse tempo. Por mais que de repente lá no futuro não deem continuidade, é uma atividade em família interessante. O karatê contribui para a formação do caráter e da personalidade. É uma ferramenta educacional poderosíssima, interessante para essa fase da adolescência, criança e vai subindo. Sim. E para o adulto é interessante a parte de concentração, foco. E é interessante todo um desestresse também. Você pega um dia inteiro, a pessoa treina. Tem um horário, inclusive, das 6 da manhã do Sensei Humberto, que a pessoa chega já relaxou durante a sua manhã, às 6 horas, começou o dia, ou no final do dia que a pessoa desestressa, tirou toda a sua carga do dia para uma atividade que foi totalmente fora do que ela ficou no escritório ou em outra atividade. Agora, Sensei Zé Humberto, ainda existe aquela cultura das pessoas que chegam aos 30 anos de idade e falam, não tenho mais idade para fazer isso, para começar um esporte, né? Não existe idade, né? Não existe. E o karatê é uma das poucas modalidades que você pode estar com 90 anos e ainda pratica. E começar, né? Existem academias fora Exatamente, você pode começar com qualquer idade, porque as exigências são proporcionais ao físico da pessoa. Sim. Então, a eficiência até da própria defesa pessoal, qualquer idade vai conseguir essa eficiência. Logicamente que um atleta, um jovem, ele tem a fase que ele pode ser atleta. Um idoso, vamos falar assim, de 90 anos, ele não, em princípio não vai ser atleta. Né? Mas vai praticar. Vai praticar. Ele vai praticar e vai se sentir bem. Eu vi um vídeo de uma academia, eu acho que na França, que todos ou quase todos os atletas que estão ali são pacientes com câncer. Sim. Que tem uma pesquisa que demonstra que a prática do karatê, inclusive, é interessante para combater algumas doenças, entre elas o câncer. Não só doença, mas também o tipo de... O karatê, quando você está praticando, você desliga. Muito diferente de quando você está fazendo uma caminhada, uma esteira ou qualquer coisa, que você está pensando nas coisas que você tem. O karatê você desliga. Isso é um meio de uma terapia, que você desligando, você melhora, você descansa teu cérebro da atividade normal, então isso já te ajuda. E no caso de pessoas com câncer, pelo menos o que os professores dizem, exatamente isso, que enquanto ele está praticando, ele está com uma energia positiva e desligado daquele problema que ele tem. Isso vai ajudar muito na qualidade de vida dele. Fora o trabalho respiratório, né? Porque o próprio Sensei Funakoshi, o fundador do Karatê, ele também tinha problema respiratório e ele buscou no Karatê a prática buscando melhorar essa parte. E foi uma terapia para ele nesse sentido também. Então é uma terapia também nesse. Interessante que o Jiten Funakoshi, ele tinha problema respiratório, né? E ele criou, por exemplo, formatou os katas, né? São 27 katas
que inicialmente foram chamados de forma, né? Isso possibilita o treino individual, né? Porque as pessoas acham que a pessoa vai chegar na academia e já vai entrar em confronto ou coisa parecida. Tem gente que fala, não, eu não quero apanhar. Não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Absolutamente. São quantos katas no Shotokan? São 26 katas do Shotokan. No karatê tradicional tem um que não é bem um kata, mas não tem o nome de kata, é gata, mas é um kata, não deixa de ser. É o kitei, né? Kitei, né? É o que é o kitei. É o kitei. Kitei gata. Então nós praticamos 27 no nosso estilo, né? Agora tem muitos katas de outros estilos, né? Cada estilo tem o seu kata, que tem estilo Shotokan, Goju-ryu, Bando-ryu, Ken-no-ryu, Uechi-ryu, tem um punhado de ryu aí, né? Vamos explicar aí o que quer dizer estilo, né? Quando fala Shotokan é um estilo. É um estilo. Existe estilo. É uma escola. É uma escola, né? Escola. Certo. Aí existe estilo e método. Elas são coisas diferentes? São coisas diferentes. Sim. Estilo é o que aquele mestre, como foi o caso do Sensei Funakoshi, né? Ele formatou um sistema de treinamento de uma forma que foi denominado, inclusive Shotokan. Shoto era o apelido do Sensei Funakoshi, e Kan é casa. Então, foi casa aí juntou casa de Shoto, estilo Shotokan. Estilo Shotokan. É interessante, os japoneses eles fazem muito isso, né? Fazem essa ligação, né? Certa vez eu fiz uma reportagem mostrando o grande número de mulheres, eu fiz lá na academia, de meninas, de mulheres praticando o karatê. O que atrai tantas mulheres para essa modalidade de esporte? Bom, um dos motivos é a própria defesa pessoal, né? Que o karatê ele é muito eficiente quando você pratica ele corretamente. Ele é uma ferramenta eficiente. Além dela ser uma ferramenta educacional poderosíssima, ela também é uma atividade muito forte como atividade, uma prática de defesa pessoal. Então, as mulheres, eu creio, né? E quando você tem algumas que gostam de luta mesmo, outras gostam mais do kata, então você tem uma possibilidade de duas vertentes, né? Ou se dedica mais ou menos naquilo ali. É diferente de uma modalidade que só faz luta. Sim. Né? Então você vai ali, você pega um boxe, é só luta. Você pega um kickbox, é só luta. Então, exemplo. Então aqui você tem uma possibilidade de treinar com modalidades diferentes. E além do kata, né, Rodrigo, tem também o embo. Ele dura de 50 segundos a 1 minuto e 10. 55 a 1 minuto e 5. A 1 minuto e 5, né? Isso. E o que é embo? Embo começou em 92 pelo Sensei Nishiyama e depois aperfeiçoado por outros mestres como o Sensei Watanabe. É uma simulação de defesa pessoal, específica do karatê tradicional, em dupla. Pode ser homem com homem, mulher com mulher, ou homem e mulher, que é o chamado misto. O misto. E aí nós temos essa especialidade hoje no Brasil. O Brasil é bem pioneiro de embo, né? Faz bem feito. E no Mato Grosso hoje é o campeão disparado em quase todas as modalidades, 99 a 100% de vitórias do Brasil, do Mato Grosso, nessa modalidade, em quase todas as categorias. Que é essa simulação, você cria a sua sequência de técnicas, projeções, rolamentos que de repente no treino normal você não usa tanto. Que você é limitado às vezes só em técnicas básicas, que você não faria num treino comum e você utiliza mais defesa pessoal. Então aí você traz para a defesa pessoal coisas que você não faria num treino comum de academia. Sim. Né? Vocês são tem uma boa ligação com o Sensei Machida e a família do Sensei Machida. Eu, inclusive, tive o prazer, um certo dia, transportar vários senseis japoneses, Machida, Watanabe, Sasaki no meu carro, no meu primeiro carrinho velhinho, levando eles para o hotel, num campeonato, né, um campeonato nacional que tivemos aqui. O Lyoto Machida é um grande campeão de UFC. Sim. Quando o Lyoto, faixa preta, que foi sempre também campeão de karatê, vai para o UFC, isso ajuda também o karatê?
Olha, inicialmente foi vamos dizer, o karatê aqui nós, antes da era Lyoto, né? Antes da era Lyoto, os atletas eram meio que proibidos a participar do MMA, do UFC, enfim, eram proibidos. Porque aparentemente você fala, não, o karatê está competindo contra tal ou outra modalidade. Então, aquele representa a modalidade, Sim. porque é uma coisa pessoal, não é... Mas para todos vão falar assim, o karatê é mais eficiente ou menos eficiente, Sim. então fica aquela dúvida, né? Quando veio, um pouquinho antes do sensei Lyoto, teve o Paulo Afonso. Paulo Afonso, que também é do Pará, que era aluno do sensei Matida, que resolveu participar do MMA. E foi um sucesso. E o Lyoto ficou motivado, né? Motivado a participar. Aí as coisas mudaram um pouquinho, que é filho do sensei Matida participar. O tio dele, que era considerado um tio, na verdade, ele era irmão do sensei Inoki, era um senador lá no Japão, e que ele fez, inclusive, uma luta com o Cassius Clay. O Muhammad Ali. Exatamente. Há poucos dias estava vendo. Essa luta está aí no YouTube, em todos os lugares. Karatê contra boxe, né? E ele tinha uma empresa de eventos, tipo MMA, e levou o Lyoto para lá para o Japão, para ele começar a introduzir nisso. E aí deu certo. No primeiro momento foi uma boa propaganda para o karatê, né? Que ele usava muito mais o karatê do que outras modalidades que ele praticou, e ele foi um sucesso. Ele chegou ao cinturão, né? Lembra que ele chegou ao cinturão sem quase ter lesão nenhuma. Sim. Né? Usando prioritariamente o karatê. E até hoje ele praticamente não tem lesão, tem um rosto limpo, né? Não tá mas tanto ele assim, já passou por umas passou dificuldades. Por uns momentos difíceis dele. Né? Ele veio vencendo, depois começou a perder e depois venceu novamente, né? Fase. Fase. E também tem a saturação, né, do atleta, que aí o cara entra naquele momento em que de acomodação, porque já foi campeão. E, enfim, tem uma série de variáveis aí que é um risco que o atleta corre. Agora tem uma coisa muito interessante que também nós precisamos falar aqui, com relação aos projetos sociais que vocês desenvolvem por meio do karatê. Quantos projetos vocês Olha, nós temos hoje, vamos falar em beneficiários, né? Sim. Hoje nós temos aproximadamente 1.000 karatecas. 1.000 karatecas. Crianças, adolescentes. Nosso projeto atende prioritariamente crianças a partir de 6 anos até o jovem de 16 anos. Obviamente, a gente continua, né, com esse atleta, se ele, às vezes, um ou outro que completa os 17 anos, a gente mantém. Só a gente não admite, né, o início dele a partir dos 17 anos. Mas se ele tiver 16, completou 17, 18 ou mais, ele continua no projeto. Né? Aliás, vocês foram já, inclusive, contemplados com Criança Esperança. 3 vezes, 4 vezes. Isso é um bom sinal, né? Sim. Há uma responsabilidade muito forte nisso aí, né? Sim. Nós, tanto no Criança Esperança, que é através aí da Rede Globo e a Unesco, né? Sim. Mas também nós temos assim, apoio do Ministério dos Esportes. Já pela 4ª vez também, nós temos apoio do Ministério. Sim. E temos ainda outro, que é através do FIA, que as pessoas físicas ou pessoas jurídicas podem depositar parte do imposto de renda destinado à nossa instituição, que a gente apresenta projeto para eles e é aprovado. Sendo aprovado, a gente pode ser beneficiado. E aí vocês fazem algumas junções que no passado seriam inimagináveis, que é, por exemplo, o projeto maravilhoso da Sensei Vilda, que a gente chama carinhosamente Tia Vilda, que é o Musican, música e karatê, né? Sim. Olha, isso aí aconteceu porque nós realizamos um evento, inclusive foi o Sensei Rodrigo que idealizou.
foi o primeiro evento nosso, Karatê e Música. Foi uma orquestra jovem e o Karatê tradicional, a Shotokan. Nós promovemos um evento no anfiteatro da universidade, que foi um grande sucesso, né? E a partir dali, um dos componentes da orquestra jovem, que foi o maestro Jorge, queria levar a filha dele para fazer karatê e ele também fazer karatê. E a Sensei Vilda, que antes já foi da orquestra de Minas, Sim. Orquestra Sinfônica de Minas, mas fazia muitos anos que não praticava mais o violino, resolveu a dar início a isso. Aí uma aluna, que é a Manu, eu também quero. Aí surgiu o nosso projeto Musican, que hoje nós temos 50 componentes. 50 componentes, hein? Que legal, hein? Violino, violoncelo, violão, flauta, percussão, enfim. Sensei, nós temos aqui algumas participações. Olha aqui, ó. Os Sensei Elias Neto. Parabéns pelo programa, Sensei Humberto e Sensei Rodrigo, karatê tradicional Shotokan da melhor qualidade. Boa noite. É o Eber Silva. Mandar um abraço lá para Eber Silva. Obrigado, Eber. Um abraço para você, sua família. Um abraço, viu, Heber? Boa noite. Quero agradecer aos senseis pelo excelente trabalho voluntário que fazem no projeto gratuito do bairro Despraiado. Não colocou o nome, mas já está aqui agradecendo, né? Nós temos um projeto ali, 2 turmas, uma de manhã e outra à tarde. E o Sensei Rodrigo é o responsável por esse polo. Sim. Aí, ó, boa noite. Quero agradecer aos senseis pelo excelente trabalho voluntário que fazem. Eu estou repetindo aqui, não. Meu neto Miguel Levi é faixa vermelha e sou muito grata aos senseis Rodrigo Souza e José Humberto. Mas as pessoas não colocaram os seus nomes, né? Coloca o nome aí, né? Tem mais alguma coisa por aí? Não, né? É isso aí. Muito obrigado pela participação e sempre que possível coloque o nome aqui para a gente anunciar o nome de vocês e agradecer. Agora, eu me lembro também, vocês fizeram algumas peças teatrais no Zulmira Canavarros e acho que também no Cine Teatro Cuiabá, textos, acho que do Sensei Rodrigo, né? Sim. Por exemplo, Sensei Rodrigo pode explicar o karatê e balé. Karatê e dança. E dança, exatamente. O primeiro, inclusive 2 deles, o Elias foi também o nosso narrador lá, né? Sim, exato. Foi lá um dos narradores lá. Inclusive, a gente fez o que o Sensei já mencionou, né? O Esperança, né? Que foi o primeiro teatro baseado num filme, que é o Kurobi, o Faixa Preta. Sim. Que é um filme famoso dentro da parte do Karatê, que muitos conhecem que o filme mais famoso do Karatê para leigos é o Karate Kid, mas... o Cobra Kai, mas na verdade o Faixa Preta dentro do Karatê é o mais raiz, assim. Tem o Cobra Kai, a gente fala que é mais Nutella, a gente fala que o raiz é o Kurobi, tá? Então a gente fala mais Faixa Preta nesse sentido, porque fala mais sobre como é realmente a arte marcial, né? Então a gente é uma história do Faixa Preta que é o mais, digamos assim, maldoso e o que segue os ensinamentos do mestre, que é o lema do Karatê de respeitar a disciplina, etc. Ele não quer muito brigar com esse maldoso, mas o maldoso não quer saber dos ensinamentos do mestre, quer usar a força. Sim. Ele vai e acaba perdendo, a gente faz uma adaptação, né? Ele perde a faixa e ele vai, essa busca da redenção dele, né? Do maldoso, para ele buscar a faixa de novo e recuperar essa faixa. Muito essa bem. é a primeira do teatro. O segundo teatro a gente fez dança, balé e karatê, já com uma menina riquinha, digamos assim, e um menino do projeto social, e eles aprendendo a arte do outro. E no terceiro foi a história do Sensei Humberto, parte da história dele, com a história de vida dele, né? Que a gente passou pelos três teatros aí, no mesmo ano. Olha, infelizmente o nosso tempo acabou, né? O papo foi tão interessante, né, que nós falamos aqui por 40 minutos. Olha aí. Qual a mensagem que vocês deixam do Karatê para a sociedade? Bom, eu convido, né, a sociedade a conhecer a arte. A arte é linda, é uma ferramenta educacional poderosíssima que você praticando, você vai estar cuidando da sua mente e do seu corpo. Então, é muito interessante que, desde criança, a partir de 3 anos de idade,
até não tendo limite, pode praticar. Eu os convido para conhecer e prestigiar. E aquele empresário, aquelas pessoas que puderem nos ajudar a partir do imposto de renda a pagar, entre em contato com a gente, que a gente vai explicar como poderão ajudar nesses projetos sociais nossos, que cada dia a gente tem uma demanda e querem que a gente implante mais polos, que hoje nós estamos atendendo em torno de 1.000 praticantes. Muito bom. Eu fazer um convite a todos que de repente ficam na dúvida se é cedo ou tarde para praticar o karatê. Procure, né, primeiramente a nossa academia, se possível, né, a Associação Shotokan ou a Academia Shotokan, se possível colocar aí o Instagram, né, falando aí a propaganda se permitir, @Associação Shotokan ou @Shotokan Academia. Que aí nos procure, a gente vai estar lá sempre disponível para fazer uma aula experimental aí, se quiser praticar o karatê. Em família, adulto, criança, jovem, tendo qualquer idade, a gente está disponível ali a partir dos 4 anos, até 3 anos de idade, a gente tem, dependendo se a pessoa consegue fazer o seu treinamento, a gente pode estar recebendo lá. E também aproveitar e chamar as pessoas para assistirem os eventos também que nós estamos participando sempre. Nós temos no final de semana agora a participação no Campeonato Estadual do Karatê WKF, Karatê Olímpico, e assistir a desempenho de atletas de alto nível, e esses atletas vão estar também treinando para o Campeonato Nacional do Tradicional. Vai ser agora no Dom Aquino, na parte da manhã, começando 8 horas da manhã, e vai o dia inteiro aí, Kata e Comitê, se quiserem lá assistir, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, muito obrigado por terem aceitado o nosso convite e Muito obrigado. Obrigado. E nós encerramos aqui o Boa Noite, Elias Neto. Esperamos que as nossas mensagens foram importantes para a sua vida cotidiana, tá? Um grande abraço e você fica agora com o Agnello. Boa noite.